Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Bem-vindos aqui ao nosso encontro, né, que nós estamos fazendo parte aqui do programa Diálogos em Movimento, no estúdio virtual da Casa Hoffman. Estamos aqui, eu, Leonel Brum, juntamente com Paulo Caldas. E eu gostaria muito de começar agradecendo, né, Carmen Jorge, e todas as pessoas que fazem parte dessa produção, também a Casa Hoffman pelo convite. E é isso. Eu não sei se o Paulo quer falar nesse momento, para depois a gente continuar. Vai ser uma espécie de conversa, né, improvisada. Tem alguns pontos que nós estabelecemos antes, mas a gente queria deixar bem livre para que a gente possa contar um pouco, né, de todo esse processo, né, que ocorreu da criação do Dança em Foco, assim, do ponto de vista das ideias, né, que chegaram até esse lugar, que na realidade foi um convite, né, do Paulo Caldas, né, que me fez lá em 2003 para a gente criar esse festival. Mas aí a gente queria colocar algumas outras informações antes. Tá certo? Paulo quer se apresentar? Não, muito rapidamente, dizer também, né, da minha alegria em poder fazer parte dessa conversa, nessa série de programas Diálogo e Movimento. Dizer, eu acho que da importância para nós do tema. Eu acho preciosa a ocasião de a gente poder resgatar os processos que originaram o festival, que foram de alguma maneira resolvidos de várias maneiras ao longo desses últimos quase 20 anos. Hoje, em 2001, eu olho para trás e ouço convite como esse, quase como para a produção de um documento histórico. Eu tenho a estranha sensação de que o Dança em Foco é um acontecimento histórico no contexto da videodança no Brasil, né? E o Marco é mais uma sensação do que exatamente uma convicção, né? Mas acho que é uma convicção também, né? Assim, quando eu olho com alguma distância o cenário das relações dança e vídeo no início dos anos 2000, final dos anos 90, e olho hoje, assim, eu acho que o Dança em Foco fez muito no sentido de tratar desse contexto, né? Assim, no contexto, assim, nacionalmente mesmo. Então é isso, eu estou com a sensação de que a gente pode falar aqui alguma coisa que importa, em certa medida, sim, para historiar os processos da videodança no Brasil nessas 2 últimas décadas. E aí eu queria também voltar um pouquinho no tempo, né? Com esse recorte do Brasil, né? Dos que fizeram videodança e continuam fazendo videodança no Brasil. Eu vou voltar lá na Ana Lívia Cordeiro, né, em 1973, né, que ela foi considerada não só pioneira, não só na videodança, mas também na videoarte, com um trabalho chamado M3x3, né, que foi lançado na TV Cultura. E eu gostaria de apresentar só um trechinho assim desse filme, desse vídeo.
Então, eu quis mostrar esse trechinho do vídeo, né, para mostrar exatamente essa importância, porque a gente percebe hoje em dia, né, um movimento muito forte, a gente vai falar mais sobre isso mais adiante, né, de produção de videodança, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, exatamente até pelo contexto que a gente está vivendo, né, que a tela é o único lugar, né, de conexão que a gente está tendo agora nesse momento. E o que a gente vê também é uma produção muito grande. Então, mas é importante que a gente tenha um pouco dessa ideia do que aconteceu antes, né? E aí, isso aí foi nos anos 70, lá no final dos anos 80, nós tivemos o Carlton Dance também, tinha uma mostra paralela de videodança, chamada exatamente Videodance, né? Depois a gente teve já em 93 uma mostra Gradiente, e foi exatamente nesse momento aí que é interessante que esses momentos assim da minha amizade com o Paulo Caldas, que eu acho que se mistura um pouco com esse processo de criação do Dança em Foco e o Dança em Foco ao longo do tempo, né? Então, todos esses lugares, eu e Paulo estávamos frequentando e a gente não se conhecia. Interessante isso, né? E depois nós tivemos também uma mostra que acontecia paralelamente a um festival chamado Dança Brasil, que aconteceu entre 1997 a 2004, no Centro Cultural do Banco do Brasil. E lá tinha uma mostra paralela de vídeo. Eu fazia a direção desse festival e também dessa mostra paralela. Enfim, foi mais ou menos nesse período também que veio o convite do Paulo Caldas para criar o Dança em Foco. Mas nós fizemos alguns eventos anteriores, né? Que aí o Paulo pode falar um pouquinho desses eventos anteriores ao Dança em Foco. Foi tudo em 2003, né? Isso aconteceu ali tudo nesse início de 2003 e o Dança em Foco também começou em 2003. Mas só marcar, Leonel, talvez, com alguma ênfase, a distinção entre aquilo que se passou antes do Dança em Foco e a proposta mais própria, né, do festival. Né? Porque, na verdade, já havia alguns anos era possível identificar mostras de vídeo, né? A mostra de vídeo que acompanhava o Carlton Dance era muito importante. E para mim foi especialmente importante, acho que foi muito importante para toda uma geração de coreógrafos ali, né, no final dos anos 80, início dos anos 90. O próprio Carlton Dance, evidente, né, por tudo que ele fez transitar no país. Aí a gente está falando de um momento em que os fluxos de informação no planeta eram outros, né? A gente produzia acessos muito pela circulação das grandes companhias, o que não era comum, muito pouco também através de materiais que eram naquele momento em videocassete, né? Então, o Carlton Dance ele foi muito importante no sentido de nos dar a ver produções em dança moderna e contemporânea mais ou menos estabelecidas e aquilo que o próprio festival estabelecia, declarava como a vanguarda da dança mundial, né? Então, a gente poderia ter num palco um Michael Clark, que era o nome da dança inglesa, que estava muito destacado naquele momento, por exemplo, uma companhia muito consolidada, evidente, como a do Mass Cunningham, uma Pina Bausch, mas também o Wim van de Cabos, ainda relativamente desconhecido no Brasil, por exemplo, e as mostras de vídeo que misturavam uma produção que era feita frequentemente como registro de espetáculos, né? E já alguma delas feita já num contexto seria mais propriamente de videodança,
né? Então, inclusive, muito da produção francesa dos anos 80 nos chegou naquele momento num formato mesmo de videodança, né? Assim, é o que fazia o Philippe Decouflé, é o que fazia uma companhia chamada L'Esquisse, por exemplo, Jean-Claude Galotard, enfim, toda essa geração da dança francesa dos anos 90 chegou com produções não necessariamente na cena para nós, mas na tela. Né? Então, esse primeiro impacto acho que foi muito importante. Mas eu marcaria essa primeira distinção. Eram ali mostras de vídeo em contextos de festivais cênicos. Né? E, da mesma maneira, isso se deu também no contexto do Dança Brasil. Né? O Dança Brasil era um festival que o Leonel já dirigia há alguns anos, foi exatamente quando nos conhecemos, quando ele me convidou a companhia que eu dirigia para apresentação, né, no palco de uma obra cênica. Ele anualmente já vinha desenvolvendo mostras de vídeo paralelas. Em cada ano ele tinha um curador convidado para, né, para pensar a programação. Mas o Dança em Foco ele tem essa novidade de se propor naquele momento, nesse contexto, como um festival ligado mesmo a essa interface que tinha por tema essa relação dança e vídeo, né? E que a gente, no primeiro momento, eu estava vendo aqui o primeiro projeto que eu escrevi, eu busquei aqui há pouco a palavra videodança, não tem, eu não quero dizer a palavra videodança, né? O primeiro projeto, o pré-projeto do festival, inclusive, ela tinha por nome Dança na Tela, que era uma tradução muito brusca de screen dance, né? Que é um termo comum recorrente no inglês, né? Mas no projeto já do ano seguinte, a gente já começa, quando montou a programação para apresentar, a gente já tinha lá a palavra videodança, mas no primeiríssimo projeto a palavra videodança nem estava presente, né? Então, a gente estava, de fato, tentando estabelecer um espaço um pouco distinto naquele momento. Mesmo a mostra Gradiente, que teve uma bela curadoria da Helena Katz, naquele momento não estava vinculado a um festival, mas tinha esse caráter, né? Ele exibia documentários, registros de obras cênicas e, sim, peças que a gente assumiria mais produzidas no contexto de videodança. Né? A Mostra Gradiente, na realidade, ela nem era um festival, ela era uma mostra mesmo. Ela circulou somente por um ano, né? Foi em 1993 e ela fez essa circulação, não exatamente como festival. Mas isso realmente é uma distinção. Dança em Foco ele traz, né, no contexto, uma proposta de se realizar um festival somente voltado para essa relação de vídeo e dança, para essa relação do corpo na tela. Né? Tanto é que o próprio nome do festival é Festival Internacional de Vídeo e, com aquele exímio comercial, né? Vídeo e dança. Né? Porque é um projeto, na realidade. O Dança em Foco é um projeto, ele é maior que o festival. Né? O projeto ele é como se fosse um guarda-chuva para várias outras ações e que a gente veio fazendo durante esses anos. E eu queria também falar um pouco desse momento, né, lá no final dos anos 80, início dos anos 90, que é a questão da pirataria. Né? Nós tínhamos uma pirataria muito bem esquematizada. Né? Eu morava no Rio de Janeiro nessa época, e então a gente ficava pirateando vários VHS. Tinha VHS, tinha beta, tinha tudo, mas as betas a gente não conseguia assistir em casa. Mas tinha os famosos DVD, não, VHS players, né, que a gente utilizava, só que o sistema que a gente conseguia piratear, quando fazia as cópias, eles vinham diferente, porque o sistema do Brasil era diferente dos Estados Unidos, que era diferente da Europa, da onde basicamente vinham esses vídeos. Então, tudo a gente via verde, via azul, muito verde, muito azul, as cores não estavam muito bem. Era muito engraçado isso, mas nós estávamos muito felizes, né, de ver essas obras mesmo com as cores completamente
Eu estou tentando lembrar o sistema PAU nosso. PAU-M? Eu acho que era PAU-M, o deles PAU-M. Brasil era... PAU-M, eu acho que a gente lia, os nossos aparelhos liam o sistema americano, não sei se era PAU-M também, mas, por exemplo, os nossos vídeos não liam PAU-G, que era o sistema, por exemplo, dos vídeos do Instituto Goethe, por exemplo. Né? O Instituto Goethe tinha, inclusive, na época, várias obras num outro formato, que era o formato utilizado na televisão na época, que era o Matic. E eu lembro de frequentar o Instituto Goethe à procura de materiais e me dar conta de uma série de coisas que era impossível acessar fora, pegar emprestado, porque exatamente era no formato o Matic. Né? Mas, de fato, muita coisa transitou nesse momento com as piratarias. Né? O Café Milha que transitou pelo Rio de Janeiro naquele momento seguramente veio do Instituto Goethe. Preto e branco. A Sagração da Primavera eu lembro que eu pedi para a biblioteca do Instituto Goethe de Salvador. A biblioteca do Rio trouxe, eu pirateei também e distribuí para a comunidade carioca de dança, né, a Sagração da Primavera, né? Mas é só para dimensionar o contraste, né, também de acesso, né, assim, de como esses materiais transitavam há 20, 30 anos atrás e a maneira que eles transitam hoje. Né? A gente está falando, de fato, sobre um momento em que tudo que era da ordem da produção, da edição e da difusão era bastante mais complicado, né? Assim, você registrar era mais complicado, você editar era mais complicado, você difundir era mais complicado, né? Então, e aí nesse sentido, acho que o Leonel pode falar sobre isso. Depois desse convite em 2002 que eu fiz a ele para que ele se aventurasse comigo na realização de um festival, ele próprio, antes que a gente pudesse, afinal de contas, materializar o projeto do Dança em Foco, ele mesmo me convidou para integrar a programação dessa mostra paralela de vídeo no Dança Brasil, e a gente criou, então, esse programa que a gente chamou Painel Brasil, que eu acho que merece uma nota especial, Leonel, nesse sentido, porque ele foi um primeiro programa, né, que teve um alcance, teve um recorte muito específico e teve um alcance muito grande, já antecipando, eu acho, um tipo de circulação que o festival ganhou nos anos seguintes. O Painel Brasil ele foi criado, como o Paulo disse, dentro dessa mostra paralela do Dança Brasil, que é aquele festival que eu comentei no início, dentro do Centro Cultural Banco do Brasil. Todos os anos nós tínhamos lá na sala de vídeo uma mostra, eles geralmente vinham da Inglaterra, vinham também da França e de outros países, onde já tinha uma produção muito forte de videodança, né? De videodança mesmo, não de registros de dança, mas de videodança. E aí, então, eu convidei o Paulo para para a gente tentar fazer um recorte que fosse brasileiro, né? Assim, que a gente pudesse ver o que os brasileiros estavam fazendo, porque até então a gente não recebia só um ou outro vídeo, né, dos brasileiros. E foi interessante que nós fizemos uma comunicação via e-mail para várias pessoas, né, para vários amigos, né, que a gente tinha no Brasil, e esses e-mails começaram a se desdobrar em outros lugares, até fora do Brasil. Então, nós recebemos, naquela época, 40 VHS. Foi muito engraçado nesse momento, porque eu me lembro do porteiro falando: seu Leonel, chegaram mais vídeos aqui. Mais vídeos, mais vídeos. E cada dia chegando vídeo. E eu ligava para o Paulo: o que a gente vai fazer com tanto vídeo? Eu não tinha ideia que tinha uma produção tão grande assim. E aí, nesse momento, desses 40, nós selecionamos 30.
E a gente teve uma certa dificuldade, né, pela diversidade do material, porque tinha materiais, inclusive, de anos anteriores, por exemplo, materiais dos anos 90, por exemplo, materiais recentes, materiais mais antigos, outros vídeos que chegaram do exterior, de brasileiros que estavam morando no exterior, por exemplo, Marcelo Evelin, um deles, né, que fez um vídeo muito bonito com a Tamara Cubas, né, do Uruguai. Então, vários trabalhos que foram chegando e a gente teve uma certa dificuldade de estabelecer um tema que fosse comum a eles. Então, nós fizemos recorte simplesmente geográfico. Só marcar um aspecto, Leonel, muito rapidamente, só para frisar. A gente está falando de um contexto pré-internet, né? Assim, pré-YouTube, né? Assim, tomar o YouTube como uma plataforma de exibição, sim. Tomar o YouTube como uma plataforma de exibição hoje, planetária, como a gente tem, né? Entre outras, não era pensado. Né? Então, os festivais, na verdade, eram ainda os espaços privilegiados para que essas produções pudessem ser fluídas, afinal de contas. Né? Eu tenho aqui, Leonel, já que eu fiz um parênteses, eu acho que eu vou ler, porque eu localizei aqui, muito simplesmente, o texto que a gente publicou no Painel Brasil. Tem 2 parágrafos aqui, eu vou ler. Posso ler? Vou ler. Fala assim: a dança e o cinema esboçaram, ao longo dos anos, diversas estratégias de um encontro que tem por princípio o movimento. De fato, e sem que precisemos lembrar que sua tradução grega, kinesis, é a base etimológica da palavra cinema, dificilmente definiríamos tais artes sem evocar a dimensão cinética que as reúne. O Dança Brasil, desde sua primeira edição em 97, tem se dedicado a exibir testemunhos de tal encontro através de sucessivas mostras de vídeo. Mais distintivamente, desde 1998, o evento passou a apresentar em todas as suas edições programas dedicados exclusivamente à produção nacional de vídeos de dança. Em sua edição de 2003, o Dança Brasil promove pela primeira vez um programa que, por sua natureza, mereceu o título de Painel Brasil. Iniciativa inédita, ele resulta num retrato incompleto e sem retoques da produção brasileira atual e uma tentativa de um primeiro mapeamento dessa produção. E é nessa condição que o Painel Brasil se oferece como incentivo ao debate em torno do presente e futuro do encontro entre a dança e o cinema vídeo no país, seus fundamentos estéticos e suas realidades de produção e exibição. Legal, né? Legal, assim, isso é 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. Né? 20 anos atrás. Isso foi 2002, né? Não, acho que 2002. E o que foi interessante é que a plateia que a gente tinha, a quantidade de pessoas que vinham assistir, era por volta, eu acho que tinham 45 cadeiras, né, na sala de vídeo, ou menos, talvez 35. Então, ficava geralmente com 15 pessoas, 10, 12 pessoas, era a média, né, dos espectadores, né, que iam lá assistir, do público, né, que iam lá assistir. O que foi interessante, o dia que eu cheguei, que a gente colocou a primeira amostra, né, estabeleceu por regiões, né, Paulo? Acho que era região sudeste, não lembro exatamente, mas estavam ali os vídeos. E foi interessante que eu fui chegando no Centro Cultural, no Banco do Brasil, e ele tinha a sala de vídeos era no segundo andar. Tinham 2 salas de vídeo lá no segundo andar e tinha sala de cinema também lá no CCBB. E eu me lembro quando eu cheguei tinha uma fila enorme. Assim. Eu falei, nossa, deve estar passando um filme muito bacana aqui no cinema, né? Vou lá para minha sala de vídeo. Quando me deparei que eu cheguei na porta, estava já um zum, porque as pessoas muitas daquelas pessoas não puderam assistir. Eram pessoas que não conseguiram entrar. Tinha uma fila de pessoas que não conseguiam entrar. E aí foi um momento muito importante assim, para a gente perceber, né, dessa demanda reprimida que se tinha, né, naquele momento. Isso nos ajudou até
né, a ter mais certeza, né, mais segurança para lançar o Dança em Foco no ano seguinte, né, mas você via que tinha ali uma produção brasileira, né, já muito forte nesse período, né, e que tinha um retorno de público, né, de interesse do público muito grande. Então, mas também tinha muitas pessoas ali, tinham várias pessoas que vieram de outros estados para ver seus vídeos ali sendo exibidos, realizadores, né, de outros estados que vieram para assistir também seus vídeos na tela. Então foi um momento muito importante assim dessa que eram possibilidades muito pequenas, né, que a gente tinha, né? Os festivais eram os lugares, né, e continuam sendo de uma certa maneira o lugar de exibição dessa produção. Mas então, e aí o que eu queria, você quer falar alguma coisa agora, Paulo? Não, só a título de pré-história, mas eu não sei se isso faz muito sentido, porque isso é pessoal quase. É porque, para mim, né, e essa referência no texto, a etimologia de cinema como kinesis, né, ela, para mim, é preciosa e para mim, é chave de uma série de coisas que eu fiz e de uma série de coisas que eu penso. Né? Já pensava naquele momento e penso ainda. E que, na verdade, se materializaram antes até desse momento em que o Dança em Foco emergiu, sob a forma de uma produção cênica. Né? Eu desde 95 até 2001, por exemplo, eu, como coreógrafo, me ocupei daquilo que eu considerava ser uma pesquisa em linguagem cinematográfica na cena. Eu lembro ter produzido, por exemplo, 3 espetáculos em torno da questão, Falso Movimento, em 96, o Leitmotiv, em 98, que foi exatamente o espetáculo dançado no Festival Dança Brasil, ao convite do Leonel. Em 2001, um espetáculo chamado Quase Cinema. Né? Os 3 tinham, por princípio, na verdade, tematizado esse tipo de compreensão de um eixo comum, né? de uma poética comum entre cinema e dança. Né? Hoje eu coloco isso em outros termos. Hoje eu já sou capaz de arriscar a dizer que, por exemplo, a tela, para mim, porque eu acabei também produzindo obras de videodança, a tela, para mim, é como se fosse um site-specific da coreografia. Né? Entende? É como se eu pudesse prosseguir um percurso composicional com questões que são tão aproximáveis, tão confundidas, que eu penso num único fazer coreográfico. Né? Quando eu tô diante da tela, quando eu estou filmando, quando eu estou né, editando, né, acompanhando esses processos de filmar e de editar, é basicamente isso que está presente. Né? Então, no meu percurso, coreografia e videografia, né, cinematografia, sempre foram pensados nesses termos, né? Não apenas a ideia de que a kinesis é a matriz comum, mas a ideia também de que a grafia é um fazer comum, no sentido de que são poéticas que eu prefiro traduzir como de escritura, né? Escritura de movimento, a cinegrafia, a cinematografia como escritura de movimento, a coreografia de uma medida como uma escritura de movimento. Né? Então, eu não via esse texto do Dança em Foco há muito tempo. E eu me surpreendi quando eu localizei. Hoje já vi isso ali explicitado
nesses termos, né? Mas o festival, para mim, assim, foi um espaço de exercitar num outro regime essa compreensão, eu acho, da dança, da relação da dança e cinema. Nessa marcar esse aspecto que eu acho É interessante. uma Assim. continuidade, né, Paulo? Você trouxe. Eu me lembro do Leitmotiv, que foi o que foi exatamente o que foi apresentado no, no Dança Brasil. E é interessante porque o Paulo ele trazia, inclusive numa das falas dele, ele comenta, né, menciona que trabalhar, né, o cinema no palco sem toda aquela parafernália, sem todo aquele Sem a maquinaria do cinema, eu falava. maquinaria Sem a do, maquinaria do cinema. Uhum. maquinaria do cinema, né? E era interessante porque assim, do ponto de vista do espectador, né, eu me lembro de várias cenas e algumas cenas como se estivesse numa ilha de edição, né? Agora, uma ilha de edição que você pode fazer no celular é diferente de uma ilha de edição antiga. Você tinha as TVs ali, que você juntava uma cena com outra cena. Era como se estivesse vendo, ao mesmo tempo, vários pontos de vista de uma mesma cena. Então, por exemplo, é, como se visse, ao mesmo tempo, uma cena sendo vista de cima, como a gente pode ver com recurso de cinema, e outra sendo vista de frente, por exemplo. Tem outras que viam de frente e de lado também. Então, e para isso, como é que ele resolvia? Estou falando do ponto de vista do espectador, tá, mal? Então, como é que ele resolvia isso? Colocava uma cena muito muito interessante que tem a Maria Alice, se não me engano, ela estava sentada numa cadeira, né? E o recorte de luz era muito, muito definido, então você não vazava a luz para o outro lado, e do outro lado tinha uma outra bailarina, né? Deitada, com a cadeira deitada para a plateia, né? E a coreografia elas conversavam, não é exatamente os mesmos movimentos, mas eles conversavam, é como se a gente estivesse vendo a cena tanto de frente quanto de cima. Tem também alguns momentos que ele utilizou cabos nos bailarinos, né? É, e que ficavam na parede, assim. Então é como você estivesse vindo de cima, mas na realidade os bailarinos estavam na vertical, ou, estavam na horizontal para a plateia. Você via a cabeça dos bailarinos dançando, com os cabos sendo puxados a partir da cintura deles, né? Uhum. Quadril, É. quadril. E é interessante ver isso. Eu me lembro até o Rodrigo Pederneiras, eu me lembro disso, falando no final de um espetáculo que ele foi lá, né? Estava muito emocionado com o espetáculo. Ele falou que o seu espetáculo me traz vertigem. Isso foi muito interessante de ver esse momento assim do Pederneiras, agradecendo pelo espetáculo que o Paulo tinha trazido. Mas só para complementar, teve um momento que foi também interessante, que eu acho que vale a pena ser mencionado, que eu também fui curador de um outro festival chamado Dança Ativa. Não era exatamente um festival, mas era um evento que trazia para o palco alguns espetáculos e que também fazia documentários sobre o processo, né, a respeito do processo, e também algumas cenas do espetáculo. Agora, o mais interessante é que, no momento em que foi se fazer o documentário, o que se tinha ali era uma certa dificuldade de lidar com aquela linguagem que já era cinematográfica no palco, né? E com a câmera. Como é que você lidava com isso? Eu acho que foi um desafio, né, Paulo, nesse momento da diretora, Uhum. foi a Paula Paula Barreto, Barreto. Paula Leblanc Barreto. E aí, nesse momento, foi um grande desafio, porque Uhum. ali no palco já era cinema. Ali você já podia ver o efeito cinema acontecendo, né? E aí ela vinha com a câmera, como é que vai lidar com isso?
Foi interessante. O leitmotiv, nesse sentido, eu acho que ele foi de fato muito, muito rigoroso, eu diria. Né? Eu diria que foi das minhas aventuras a mais consequente. Né? As bailarinas que o Leonel se referiu são a Maria Alice Pope e a Flávia Meirelles. Flávia Meirelles, né? E, de fato, eu lembro de uma amiga me passando uma mensagem depois. Ela tinha ido assistir o espetáculo com a filha e ela fez questão de me dizer o que a filha tinha perguntado. A filha perguntou: mamãe, o que a gente assistiu era dança ou era cinema? Isso é uma criança perguntando, né? Porque exatamente, assim, tinha um esforço imenso de composição de linguagem, de reestruturar espaço e tempo de uma maneira pouco comum no palco. E para isso foi necessário articular a luz de uma maneira muito precisa. E foi por isso mesmo que nas conversas de concepção, e nesse momento faziam parte das conversas de concepção, eu, Maria Alice Pope, Flávio Meirelles, Tereza Rocha, Frederico Paredes e José Geraldo, iluminador, nós concluímos que o leitmotiv da pesquisa era a luz. Logo, o trocadilho leitmotiv, não o leitmotiv alemão, né? L-E-I-T motiv, mas o light como em inglês, né? O nome do espetáculo era esse, leitmotiv, exatamente porque o leitmotiv era a luz, né? Mas isso tem um aspecto interessante para marcar, que é o seguinte, que é uma questão de linguagem mesmo, né? Claro que no leitmotiv havia exatamente um tratamento da luz como um recurso de edição, no sentido de que todo o espetáculo era composto por fragmentos que eram intervalados por blackouts. Tá? Mas, para além da composição de sequências nesses termos, havia também todo um esforço no sentido de recortar a luz do palco muito precisamente, né? Basicamente, a luz era feita de elipsoidais, né? Que é um tipo de refletor que exatamente que permite um recorte muito, muito refinado. Mas por que eu estou marcando isso? Eu estou marcando porque exatamente tinha um esforço ali de recuperar para o palco, nesses termos, por exemplo, a ideia de, não apenas de edição, mas de enquadramento, né? Na verdade, os recortes que a luz fazia eram recortes que tinham por objetivo orientar o olhar. Agora veja isso, agora veja isso, agora veja isso, né? Como se de um todo a gente pudesse modular o que se dava a ver como um enquadramento, afinal de contas, modula o que se dá a ver, né? E nesse sentido mesmo que eu penso a ideia de edição, né? A edição, em certa medida, é uma construção de proposições quanto ao que se vê, né? Nesses termos. Eu lembro que recentemente me perguntaram, eu estava falando exatamente sobre plano de sequência, e me perguntaram: mas plano de sequência tem edição? Plano de sequência tem edição? Sim. Bom, não tem corte, né? Sim. Por princípio, a gente está falando de um único longo plano. Né? Mas se eu, de uma maneira mais generosa, talvez, compreender o plano de sequência como um roteiro de atenções, eu tenho sim uma ideia de edição nesses termos. Né? Na verdade, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que, mesmo sem os cortes, por exemplo, que o leitmotiv operava com luz, mesmo que eu tivesse em situações mais plenas de luz, porque isso é o que frequentemente se acontece, existe toda uma modulação de acontecimentos que, de alguma maneira, roteiriza o olhar do espectador. Né? Muito da composição coreográfica diz respeito às construções do olhar, né? As propostas de construção
no olhar. Isso é muito cinematográfico, né? E o cinematográfico, nesses termos, é muito coreográfico, né? Então, de novo, assim, esse deslizamento entre uma poética, né, da tela e uma poética da cena é muito fácil de fazer, né, nesses termos, né? Se eu penso a partir das modulações da atenção, dos roteiros de proposição de atenção, né? Então é interessante pensar nesses termos. De novo, o leitmotiv trabalhava muito para além disso, né, do que eu posso recortar com um gesto. Tem gestos que puxam um close, a gente sabe disso, né? Você está lá no palco, tem gestos que puxam, você faz isso, né? Você faz, ok, tem um close. Fazer um close num pé, né, num palco aberto, né? A gente sabe disso, né? Mas o leitmotiv, ainda para além dessa camada, tinha uma outra camada que era concretamente de corte mesmo, feito com luz, né? Então foi uma experiência muito interessante nesse sentido, né? De realmente, como eu dizia, tentar resgatar uma experiência de cinema sem a maquinaria, né? A gente nunca usou, por exemplo, projeção, né? Nesse ciclo de trabalhos, né, que eu disse que eram feitos com a linguagem de cinema. Não tinha projeção de vídeo, por exemplo, né? Então é interessante pensar isso, né? Como que esses fazeres, né? Eu não sei e eu não sei, talvez, da mesma maneira que eu sou capaz de dizer hoje que a tela para mim é um site específico de um fazer coreográfico, né? Talvez a cena seja, para certos realizadores, uma possibilidade de um cinema expandido, entende? Assim, né? Em termos de poética mesmo, né? Claro que tem uma passagem de meio ali, né? Tem uma passagem de suporte, né? Mas eu acho que esse trânsito ele é plenamente pensável, né? Porque as lógicas, né, são muito aproximadas, né? Eu também queria destacar, um outro aspecto que é interessante marcar também, destacar essa edição de como se vê, né? Porque o olhar do espectador, né, do plateia, quando tá na plateia, ele pode transitar pelo palco inteiro, né? O que tinha ali no trabalho do Paulo é que esse recorte era muito específico, mas vazava alguma coisa do lado, né? Então esse extracampo também é muito importante ser considerado, por exemplo, numa composição. E aí o Paulo também menciona essa história da edição, né? De um plano sequência. Se um plano sequência tem edição, né? Eu acho que assim ela já está pré-estabelecida antes. Esse sequenciamento, né, do plano sequência, muitas coisas acontecendo ali naquele lugar, de alguma maneira já está pré-estabelecida. Então ele já está pré-editado. Quando a gente pensa num plano sequência que tem, por exemplo, uma movimentação de câmera, como por exemplo o Duo 1 do Paulo Caldas, né, que ele pensa dessa ideia, né, de camadas, né, de composição, e a câmera seria uma outra camada que dá conta disso. E aí eu fico pensando também o transporte, né, que eu faço da edição para um trabalho de curadoria, por exemplo, é você fechar uma programação de um determinado programa. Então, a ideia que eu trago, inclusive eu até lancei isso num texto que foi publicado no último livro eu não estou com o livro aqui agora. Você está com o livro da Rimena lá, do Agite Silva, Paulo? Sim. São 4 livros, e o último livro, né? O último, não. Não, último, eu tenho 3. Curadoria. Não tenho. É porque acabei recebendo. Mas tem um texto meu, então, que ele traz essa ideia de se pensar numa curadoria desse sequenciamento, né, de obras, como se estivesse fazendo uma edição de uma obra, uma composição que ela tem um início, uma continuidade, e também ela termina, né? Ela tem um certo momento que essa sequência vai terminar. Então, qual o vídeo que você
abre essa programação, quais são os outros vídeos que vão a seguir, né? E também qual vídeo que vai encerrar essa programação. Como é que você quer que, né, esse contato do espectador, né, dá a ver o espectador aquilo que essa sequência, esse sequenciamento, né? De como é que, por exemplo, quando você vai assistir lá o quarto vídeo, alguma coisa do vídeo anterior, do vídeo 2, do vídeo 1 que abriu, fica, né, na memória de quem está assistindo. Né? Então, e como é que você quer que esse espectador também saia, né, daquela sala de vídeo? Isso eu estou pensando, porque esse texto, inclusive, foi escrito antes da pandemia, agora a gente tem uma outra. Eu acho que a gente tem uma outra. Mas só para a gente ficar aí só mais um pouquinho, Leonel. A sequência, sabe? Que se eu tento sim. terminar a sequência como essas relações que tem de um vídeo para outro. Né? Como é que você estabelece esse sequenciamento? Fala, Paulo. Não, só para marcar, porque só para trazer isso para o contexto do Dança e Foco especificamente, né? Porque é um tipo de concepção de curadoria que a gente, na verdade, não foi capaz de ter tanto quanto queria, na verdade. Por exemplo, as nossas primeiras programações, elas tinham eixos que eram geográficos, basicamente. Né? Você lembra disso? E, na verdade, o eixo geográfico ele seguiu ainda durante muito tempo, né? Porque exatamente a gente não conseguia necessariamente, até pelo modo de exibição do Dança em Foco, né? pelo regime de fruição que a gente organizava. Né? Assim, a gente pode falar mais sobre isso. A gente não tinha muito tempo e muita condição de elaborar a programação apenas nesses termos que eu diria serem mais sofisticados conceitualmente, que eu diria serem plenamente de uma curadoria. Né? Durante muito tempo, nós recebemos muitos vídeos e eles eram divididos, de novo, Argentina, Estados Unidos, países nórdicos, né? A coisa ficava nesse registro que era a maneira de a gente, de alguma maneira ter algum recorte coerente, né? A coerência geográfica, né? Mas aos poucos a gente foi conseguindo elaborar algumas coisas, até pela recorrência de certas coisas, e a gente foi sendo cada vez mais capaz de articular programas que tinham outro tipo de diálogo. Né? Então, acho que a própria ideia de curadoria ela foi se estabelecendo ao longo do festival. Assim, não foi algo que imediatamente pôde ser assumido, sobretudo nos termos em que a gente estava propondo tudo. Né? Porque o Dança em Foco ele sempre foi um festival muito inclusivo pelo regime de exibição que ele tinha. Né? Na verdade, no mundo, existem vários festivais que se limitam, por exemplo, a um modelo de exibição mais conservador, mais propriamente cinematográfico. Né? Uma sala de exibição, uma grande tela, uma sala escura, uma plateia diante dessa tela, horários fixos e sessões. Né? Tem festivais que operam nesses termos. Né? E isso normalmente implica uma limitação maior quanto ao número de convidados, por exemplo, de selecionados. Né? O Dança em Foco sempre tentou um outro regime de exibição. Né? Os nossos lugares privilegiados e mais felizes de exibição foram exatamente aqueles que se pareciam muito mais com espaço de exibição de artes visuais do que de exibição cinematográfica. Parecia muito mais uma sala de exposição do que uma sala de cinema. Né? Então, a gente, por exemplo, teve a ocasião de realizar edições muito importantes, eu diria, por exemplo, no Centro Cultural Oi Futuro, no Rio, e também no Sesc São Paulo, né? Em algumas unidades do Sesc São Paulo. Eu acho que aqueles anos, eu estou falando de quê, Leonardo? Estou falando de 2000 e muito, né? 2008, ao início dos anos 2010, foi isso? Mais ou menos isso.
né? A gente teve a ocasião de apresentar isso de uma maneira muito plena, com várias telas ao mesmo tempo e com uma programação que contemplava uma série de outras coisas, né? Mas a gente sempre, do início, assim, desde o início, a gente teve essa ideia de múltiplas telas mais ou menos presente em um regime de fruição que permitia aos espectadores transitar por várias telas, por pequenas durações, né? Isso tem consequências também no desenho, né? Mas são todas essas as condições que nos fazem ter que pensar assim, problematicamente como compor, né? Como editar um programa, né? Aí tem questões que são poéticas, tem questões que são rítmicas, né? Tem questões que são, enfim, de várias ordens diferentes que foram se sofisticando ao longo da existência do festival, né? Enfim, só para marcar isso que eu acho interessante, né? Essa relação da composição no programa, né? A ideia de que, repetindo o que o Leonel disse, a gente edita obras, no certo sentido, para produzir um programa, por exemplo, né? Aquilo tem uma duração, essa duração ela tem um desenho, ela tem uma configuração, ela tem um ritmo, tá? Ela tem uma tônica, colocar nesses termos, ela tem uma tônica, né? Uma composição. Mas também nesses termos, esse modelo que para nós foi muito precioso no sentido de possibilitar todo esse exercício de uma maneira mais plena, porque era um tipo de regime que podia acolher uma quantidade de obras maior do que os regimes usuais normalmente permitem, né? E o que eu tinha comentado antes era exatamente uma proposta de se pensar, né, uma programação, uma curadoria para uma sala de exibição mesmo, fechada, numa sala de vídeo. O espectador entra, senta, assiste e depois sai. Mas o que eu estava pensando, Paulo, que eu acho interessante para a gente marcar aqui, que para quem está assistindo, né, que o Dança em Foco, só para explicar como é que era isso assim, presencialmente, né? Porque eram às vezes 3 telas, eu acho que no máximo 3 telas, né, numa mesma parede, assim, que eram exibidas, né? E cada tela tinha uns puffs que ficavam em frente das telas e também tinha uns auriculares, né, que as pessoas podiam Auriculares é escutar. espanhol, não? Headphone, vai. Headphone. Tinha uns headphones. Isso é inglês também. Auriculares? Mas tudo bem. Mas a gente usa o inglês, né? Vai lá. Então, as pessoas colocavam lá os seus fones de ouvido. Né? Fones de ouvido, bem lembrado. Eu ia falar egoísta, mas egoísta é de muitos e eram anos os fones de atrás. ouvido, assim. Depois eles foram diminuindo também com a tecnologia, ela foi modificando, eles foram ficando cada vez menores. E as pessoas assistiam esses vídeos numa sala, numa única sala, onde tinha, né, em alguma coisa. E é interessante perceber isso agora, hoje eu fico pensando, né, que alguma coisa vazava dos outros vídeos. Várias vezes que eu estava assistindo uma programação de vídeos aqui, e aí acabava olhando para o lado e eu assistia o vídeo de lá com o som do vídeo de cá. Então era como se fosse sei lá, uma apropriação outra daquela exibição, né? Como se fosse uma antropofagia assim de imagens e sons que a pessoa podia assistir, inclusive aquela terceira tela do lado de lá com o som da tela de cá, ou então tirava e ficava só escutando os sons da sala em si, porque os próprios sons da sala. E o que eu vejo nisso tudo parece como uma antecipação do que a gente vê hoje. Por exemplo, numa sala de reuniões em que tem várias pessoas, né, se movendo com todos com as câmeras abertas, a gente tem uma sensação assim também de não sei, dessa antropofagia de imagens, assim, de você poder misturar todas elas e o teu olhar, né, percorrer por todas elas da maneira que quiser.
né? Então, eu vejo a tela, por exemplo, de um encontro de Zoom ou de um encontro de TV e vários vídeos que eu já vi também, que são várias telinhas que vão conversando entre si ou não conversando entre si, né? Que estão ali presentes numa mesma tela grande, né? Então, pensar que isso, o Dance Fox, de alguma maneira, antecipava, né, presencialmente aquilo que a gente está vivendo hoje, virtualmente. Não sei, uma viagem grande agora que eu fiz. Não, entendo. É porque é isso. É porque é como se fosse uma possibilidade de composição um pouco ao acaso, né? Um pouco randômica, assim. Mas possível, absolutamente possível, interessante nesses termos, né? Mas é isso, por exemplo, a gente poderia ter sofisticado em outro sentido, porque isso também é uma sofisticação, você abrir isso nesses termos é interessante demais pensar isso, né? Mas sofisticar em outros termos, que era de compor tela e tela, né? A gente nunca, por exemplo, teve condição para avançar com uma coisa como essa, mas é absolutamente possível. E eu acho que radicaliza, eu acho, nesses termos, a condição de curadoria como criação, né? Isso parece ficar mais pleno à medida que isso pode ganhar camadas. É curioso, porque a gente, num ano, eu estou tentando lembrar que ano que foi, Daniel, que a gente fez um festival que a gente tentou avançar para artes digitais, assim, né? Foi Porque poético. quase tinha, era o Podfest, né? Poéticas, o Festival de Poéticas Digitais. A gente fez apenas uma edição desse festival. Eu lembro que a gente ocupou um casarão na Glória. Me falhou o nome agora. Como é que era o nome? Casa da Glória. Era Casa da Glória, mesmo nome, né? João Brown, um espaço super importante. E eu nunca me senti, eu nunca tinha ficado tão presente para mim a ideia de que, por exemplo, compor aquela exposição videográfica, com tudo que ela tinha de instalativo, era coreografar. Assim. Eu lembro de caminhar pela Casa da Glória e pensar o que poderia ser exibido onde e ter presente os problemas que um coreógrafo se coloca. Né? Assim, como se dá o fluxo dos acontecimentos ao longo dessa duração, né? Eu tenho isso muito presente. Eu tenho imagem de a gente transitando pela casa à noite, tentando pensar o que poderia ficar onde e tentando antecipar como que essas obras poderiam ter um tipo de percurso, né? ter uma experiência em percurso, né? Uma proposição de algo numa duração, né? Não pensar cada obra separadamente, no espaço próprio, mas como se dá o fluxo, né? Isso é muito curatorial e é muito coreográfico, né? É interessante essa relação que você sempre faz, né, do curatorial com o coreográfico, né, de pensar a curadoria como composição. Inclusive, há pouco tempo, eu participei de um festival na Alemanha que a gente também começou a conversar sobre isso, né? De como é que essas composições, né? Como é que a gente pode pensar a curadoria também como uma forma de fazer arte, né? Um trabalho curatorial é um trabalho artístico também, né? Se pensar nessas composições. E eu acho que essa composição que você traz, talvez a gente possa, num certo momento, Paulo, pensar para o Dança em Foco, que agora, né, que é mais um ano que a gente está com o Dança em Foco na tela, tudo virtual, não vai ter nem nada, nenhuma atividade presencial, e a gente pensar, talvez, né, e avançar nessa questão da curadoria para pensar não só a curadoria do programa em si, mas a curadoria dos programas todos numa mesma tela. Pode ser muito interessante para a gente pensar. É muito mais difícil para pensar, mas eu acho que pode ser um avanço. Inclusive, eu nunca vi nenhum festival, talvez seja uma ideia ótima, eu nunca vi até hoje. Olha que eu acompanho festival para caramba, sobretudo agora que a maioria está
pela internet, né? E nunca vi assim ninguém com uma proposta de pensar, né? De pensar, por exemplo, um tríptico, né? Ou um díptico Aham, que a aham. gente Sim. possa fazer conversar, em que essa composição não só ela está composta dentro de cada um deles, mas também eles também vão conversando Uhum, ao longo desse tempo de duração, né? uhum, Desse programa. Pode ser muito uhum. interessante. E assim, eu acho, na verdade, que isso é realmente muito difícil, né? Isso é muito difícil. Sofisticar a curadoria já nesses termos é relativamente difícil. O que a gente já faz hoje é relativamente difícil. Mas é isso, sim, tem aspectos que eu acho que a gente nunca pôde exatamente chegar pelo fato de que o tempo acaba se impondo de uma maneira que nos rouba a hipótese, né? Porque nossas programações de Dança em Foco, elas são todas montadas com aquilo que nos chega naquele momento, né? A nossa programação ela não é de acervo, né? Então, isso impõe certas coisas para a nossa própria capacidade de ler, né, o que está acontecendo, né? Eu me pergunto muito sobre se tivéssemos as condições necessárias e, entre elas, a possibilidade de tratar não apenas das obras da edição 2021 ou 2020, mas tratar, por exemplo, de um acervo de 5 anos, de 10 anos, por exemplo, né? Porque exatamente assim, essa sofisticação, né, essa sensibilidade, essa leitura, ela supõe algum tempo, ela supõe alguma demora sobre as obras, né? Eu acho por exemplo, quem eu sei ter feito isso foi a Michele Bargos no Pompidou, por exemplo, né? A Michele Bargos era curadora do Centro Cultural Georges Pompidou, que realizava, não sei se realiza ainda, tá? Falha minha, uma mostra grande, anual de videodança. E ela se dava essa condição assim de sofisticar nesses termos, né, de pegar todo o grande acervo do Centro Cultural e montar associações e colocar questões e dar a ver aquelas questões a partir daquela seleção de obras que ela foi capaz de estabelecer, colhendo algo no acervo de 2 anos antes, de 10 anos antes, de 20 anos antes, né? Você ter um panorama de obras de onde você pode pensar e compor, afinal de contas, né? A gente nunca teve o tempo e a possibilidade de fazer isso, né? Mas é um tipo de sofisticação que eu acho muito interessante no fazer curatorial, né? Ela, por exemplo, eu lembro disso, achei genial. Ela disse, por exemplo, que uma vez montou programa a partir de um certo tema, não sei qual, apenas com filmes de arte, num festival de videodança. Tipo assim, veja esse Kieslowski, veja esse Tarkovsky, veja esse, né, John Cassavetes, enfim. Pega um cinema experimental, cinema independente, cinema de arte, enfim, como queira, e vamos tentar ver isso a partir, por exemplo, da perspectiva da videodança, né? Como o que o espectador que se coloca na condição de videodança, né, se coloca diante daquilo que é videodança, o que ele encontra de videodança, afinal de contas, naquilo, né? Que é um exercício muito interessante, né? E que é um exercício que frequentemente a gente se faz. Isso acontece com a gente quando a Quando gente chega está, aquelas obras, né? quando a gente chega com diante de obras que a gente a princípio não reconheceria a videodança, né? Então, por exemplo, a gente fez a última seleção do Dança em Foco a partir de uma plataforma internacional muito conhecida chamada Film Free. O Film Free tem a virtude de deixar o espaço aberto na dimensão do planeta mesmo, tá? Mas tem esse pequeno vício que, assim, qualquer coisa, na verdade, pode se arriscar em qualquer espaço, né? Então, por exemplo, a gente recebeu 1.600, foi, não, 1.200, 1.600, né?
1.200, mais de 1.200 quase 1.300 ao todo. obras, né? Então, assim, um primeiro exercício ali foi tentar exatamente reconhecer assim, bom, o que tá passando aqui, né? E a confusão interessante nesse olhar é esse, ele está confundido, ele é um olhar que já quer encontrar videodança. Isso é muito interessante, né? O quanto o espectador constrói, né, ao ver, né, diante de uma certa expectativa, né? Da mesma maneira que eu sou capaz de reconhecer, talvez, passagens de uma sensibilidade coreográfica, eventualmente numa obra do John Cassavetes, o que eu estou vendo ali, o que eu posso ver ali naquela obra que, afinal de contas, nunca se pensou em videodança, né? E que, no entanto, foi proposto ali para aquele festival, por oportunidade de fazer, né? Eu me lembro, por exemplo, que ela fez curadoria, inclusive, com vídeos de lutas marciais. Né? Sei. Lembra disso? Que tinha umas lutas marciais, uns filmes de lutas marciais, o que você vê de dança, o que você vê de videodança nessas obras, né? E eu acho, assim, quando a gente recebe, é muito difícil realmente a gente trabalhar com essa quantidade tão grande, só para que as pessoas fiquem sabendo. Nós, no ano passado, nós abrimos o Film Free, porque sempre as convocatórias eram para o nosso mailing, né? Então, são as pessoas que realmente estão ligadas na videodança, mas aí a gente resolveu fazer, além dessas, também no Film Free. Então, nós recebemos 800 e tantos no Film Free e também no Dança e Foco também. Então, ao todo, nós tivemos mais de 1.200 obras, quase 1.300. E é um trabalho muito difícil, ou menos fácil da gente lidar com essa quantidade. Mas, ao mesmo tempo, Paulo, quando você fala do espectador, né, que quer encontrar, né, outras maneiras de ver, quer encontrar videodança numa obra, por exemplo, de videoarte, ou numa obra de lutas marciais, ou até mesmo que a gente tem recebido muito em outros festivais também, tenho visto que são videoclipes, né? Nós já tivemos um ano, inclusive, com videoclipes, e que essas pessoas estão entrando nos festivais. Então, não são só os espectadores que estão trazendo esse questionamento, né, intencionando esses modos de olhar dos curadores, mas também os realizadores, os próprios realizadores. Né? Talvez a gente não tenha percebido isso no ano passado, e talvez tenha passado algum vídeo que parecia, por exemplo, um anúncio de alguma coisa, um anúncio de tênis, por exemplo, um anúncio de roupa, que tem algum pensamento de dança ali, um pensamento de videodança naquela composição, e que a gente não conseguiu perceber e deixou como um anúncio, né? Ou então, sei lá, eu me lembro que a gente viu vários vídeos juntos, inclusive eu contigo, com outros curadores também, e a gente falou, não, isso aqui é um anúncio, mas o que tem nesse anúncio? Por que isso está aqui? Né? Eu sei que tem uma galera ali dentro do Film Freeway que é franco atirador, entendeu? É festival, vai lá clicando em todos eles, no Film Freeway você pode clicar em todos eles, pode escolher todos de uma vez e mandar seu filme. Agora, os curadores que vão ter que se virar com aquilo lidar ali, com isso. Uhum. lidar com aquilo. Ó, meu filme também pode ser videodança. Então, assim, tem esses franco-atiradores que não sabem para onde está mandando, certo? Isso é uma coisa. Né? Mas tem outros que estão questionando mesmo, estão tensionando o nosso olhar. Isso que eu acho bacana, que eu acho que tem que a gente ficar mais atento a isso. Né? Nós vamos abrir curadoria para esse ano, acho que no ano que vem a gente pode pensar, né, de abrir novamente a curadoria, né? Mas eu acho que ano que vem, essa ideia também dos acervos, a gente trabalhar sobre os acervos, nós vamos ter o 20º festival. Então, o que acontece? Esses 20 anos de festival, a gente pode realmente se debruçar sobre esses materiais que nós recebemos ao longo dos 20 anos e aí sim poder, com calma, né, fazer um outro tipo de curadoria e não com 1.200, 1.500 obras. Alguém me falou, o que foi que me falou? Que recebeu agora 2.300. Foi o Samuel Retortilho, lá do Fiverr.
da Espanha, Festival Fever, Festival de Videodança. Ele recebeu 2.300 obras. O que são 2.300 obras? Eu acho que não dá nem para você assistir tudo, você tem que viver só para assistir essas obras. Nem para fazer uma curadoria, você tem que assistir essas obras várias vezes, né? Então tem que ter ali, vai fazendo um recorte, até poder ter um recorte mínimo para que a gente possa, né, se debruçar por elas por várias vezes, poder assistir cada uma delas para poder fazer esse desenho, né, essa composição. Mas eu acho que essa ideia também é boa. Estão vindo várias ideias boas para o Dança em Foco em 2021 e 2020, né? Mas, realmente, lidar com 2.300 obras é um outro tipo de relação que tem que entender, né, também essa demanda reprimida de hoje. Assim como a gente teve uma demanda reprimida lá em 2002, quando a gente recebeu aqueles vídeos brasileiros, agora a gente tem uma demanda reprimida do contexto atual. As pessoas estão produzindo dentro de casa, estão produzindo de outras maneiras. E tem uma certa... outros modos operandi assim, das pessoas poderem produzir. Elas podem produzir com celular dentro de casa, sozinhos até, né? Então, pode estabelecer lá sua dramaturgia, sua composição toda inteira e elaborar suas obras e mandar para os festivais, né? Então, tem que saber lidar com isso. Além disso, uma outra questão que eu acho que também tem a ver com essa, são essas plataformas outras, né? No TikTok da vida, né? O TikTok ele tem uma ilha de edição lá, ele já ali mesmo você pode fazer, tem uma série de recursos e efeitos que já existem dentro do TikTok e que também facilita essa produção. Mas pensar que também o TikTok tem 1 minuto de duração, então você tem que lidar com esse lugar também, que é de 1 minuto de duração. E se você quiser fazer no Reels, por exemplo, são 30 segundos. Então, é uma outra maneira de lidar também com esse lugar. São lugares distintos, mas são lugares que estão aparecendo agora, que não tinham antes, né? Que não tinham lá, quanto mais quando a gente for pensar lá no Matic, no VHS, mas nem mesmo quando a internet, isso tudo muito novo. Então, essas tensões estão sendo criadas e eu acho que é esse momento da gente repensar não só as curadorias, mas também repensar os festivais. O que a gente está fazendo, né? Eu já há algum tempo eu venho considerando a importância do celular, né? Na verdade, existem festivais especificamente de criação para celular, né? O celular vertical. Você podia falar da disciplina que você criou também, Paulo. Por exemplo, nesse semestre na UFC eu criei uma disciplina especificamente para tratar de criações com celular, né? Mas, na verdade, agora, por exemplo, né, em 2021, isso é apenas declarar algo que está mais ou menos já dado, né? Assim, em larga medida dado. Porque eu lembro de anos atrás, quando a gente, de uma maneira muito assim, entusiasmada, propôs produções em celular no Dança e Foco. Lá no início do celular ainda. Lá no início do celular. E assim, você poder gravar, editar no celular, era algo absolutamente novo naquele momento. E eu confesso, até onde eu lembro, a gente sequer estava no iPhone. Eu acho que, se bem me lembro, era o Nokia, porque eu tive o Nokia N95, depois o Nokia N98. Era um telefone que estava começando a ficar smart e que, por exemplo, permitia uma edição, né? E eu lembro de a gente fazer... Eu estou tentando lembrar que ano que foi. Mas a gente fez uma convocatória para criação de celular, realizou, e eu lembro de a gente exibir
no Dança em Foco na própria tela do celular, né? Enfim. Hoje a gente já está num momento completamente diferente, né? E eu insisto muito no fato de que, sim, há celulares hoje que têm, tecnicamente, as possibilidades de semelhantes, aproximáveis às câmeras, né? As câmeras de vídeo sofisticadas. Então, assim, de um celular sofisticado com uma câmera de vídeo sofisticado, tem uma passagem impossível, não tem um gap tão grande, não tem um, né? Você já tem realizadores hoje trabalhando apenas com celular, né? O Steven Soderbergh, acho que as 2 últimas obras dele, salvo engano, foram feitas em celular. Claro que a gente está aí falando de, talvez, no Steven Soderbergh, de alguém que está com o último celular, cheio de lentes, cheio de estruturas né, de steady, né, enfim, recursos, né? Né, né, materiais, né, de software, enfim. Claro que tem isso numa ponta, mas a gente tem desde sempre a possibilidade de tratar aquilo que é supostamente precário como materialmente o que é e como linguagem, né? Há muito tempo eu insisto sobre isso, né? Não necessariamente pensar uma defasagem entre o dispositivo que eu disponho e a última geração que ele tem como um problema, né? Um problema. Isso é linguagem, né? Isso é linguagem. Isso pode virar linguagem, isso pode virar elemento de linguagem, né? Então, eu lembro, por exemplo, olha que doido que eu vou lembrar agora. Não era o celular, não, tá? Não era o celular, não. Foi meu primeiro plano de sequência. Meu primeiro plano de sequência. Mas tinha uma coisinha assim que gravava, né? Eu me lembro. Eu tinha um... Cara, por acaso, tá até aqui, ó. Tá até aqui, ó. Porque isso aqui, na verdade, fazia o que os celulares depois vieram fazer. Tá aqui por acaso, que eu estava exatamente resgatando essas máquinas de noite. Isso aqui, por exemplo, né? Isso aqui foi lançado, acho que 20 anos atrás. Abre isso, por favor, para as pessoas lerem. Isso aqui era um gadget, assim, incrível. Que você podia ouvir MP3 nele, fazer gravação de voz nele, tirar foto e gravar vídeo. Resolução baixíssima, baixíssima, baixíssima. Mas na época era uma novidade. E eu lembro que, por exemplo, quando eu estava reensaiando uma coreografia que eu tinha criado para a Angel, em 99, no Dança Brasil também, convite do ano lá, tá? A gente fez o Leitmotiv em 98 e 99. Eu fiquei envolvido num outro convite dele, mas nesse momento para um espetáculo que teve por título Outras Danças, teve a direção geral da Teresa Rocha, aliás, e 4 coreógrafos, salvo engano, compusemos peças curtas para essa noite. E uma delas era esse Inscrito, dançado pelo Angel Viana, que eu coreografei a Angel. E a gente estava ali no início dos anos 2000 resgatando essa coreografia, porque ela, desde então, ela não parou de dançar. Agora ela deu uma parada, né? Mas a Angel tirou uma reta assim que ela, assim, até circuito nacional SESC que ela fez, dançando muito. E esse trabalho ela dançou muito. E eu lembro de ela resgatando a coreografia, e eu com essa máquina eu filmei ela lembrando da coreografia, ela consultando as anotações dela, num plano sequência. Eu fiz um plano sequência, viajei no plano sequência, vim por dentro da lente do óculos dela, passei por fora. Vim. E esse plano sequência meu, por exemplo, ele virou base, né, e material para um vídeo do mesmo nome, Inscrito, que fizemos eu e o Rodrigo Raposo, por exemplo, em 2006. Né? E que, por exemplo, foi premiado, inclusive, no Festival Tapias, né? Que tinha uma amostra de vídeo e que era competitiva, né? Enfim. Por exemplo, uma das soluções, que eu estou falando assim, a precariedade vira poética, a solução é baixíssima. E o Rodrigo, eu lembro, ele trabalhou, a gente estava com muitas referências do Peter Greenaway na época, principalmente do... Oh, meu Deus, da Tempestade. Como é aquele filme que ele fez sobre a Tempestade?
enfim, do Peter Greenaway. Ele trabalha várias camadas, assim. Então, por exemplo, esse vídeo que eu compus, ele foi uma de várias camadas de tela que o Rodrigo compôs, por exemplo. Então, porque ele não podia abrir muito porque ele ia pixelar demais, né? Então, por exemplo, essa defasagem, essa precariedade nesses termos acabou nos induzindo a um certo tipo de solução na composição da tela, né? E eu sempre gosto de pensar isso no sentido mesmo da restrição composicional, né? Porque a restrição composicional é, de alguma maneira, uma lida com a realidade material das coisas, né? O meu corpo, ele pode ser pensado como uma restrição composicional o tempo todo, né? A câmera que eu tenho, seja ela qual for, é uma restrição composicional. O 1 minuto do TikTok é uma restrição composicional. Os 30 segundos, os 15 segundos de uma publicidade convencional é uma restrição composicional, né? Então, eu posso tomar tudo isso, na verdade, como algo que intensifica, às vezes, os processos de criação, né? No sentido de que eu preciso me obrigar a maquinar certas coisas diante desse recorte material aqui, dessas condições materiais aqui, né? É um recorte do mundo, assim. Não é a última câmera, é essa aqui, tem essa resolução. Eu não tenho estabilizador, ela treme, né? Então, o que eu faço com isso? Né? O que eu faço com isso? Posso fazer um filme de terror. Filme de terror, normalmente, tem a câmera muito tremida. No outro dia, eu falando assim, a Bruxa de Blair tem que ser com a câmera na mão, assim, entendeu? Assim, a questão vira linguagem, né? Assim, né? Por exemplo. Então, assim, a gente tem um aluno na UFC, adoro citá-lo, o Ayad, que é a banca do trabalho de TCC dele, né? Ele fez um documentário com o celular dele, lindíssimo. Ele é um artista que trabalha na periferia, ali engajado em questões LGBTQIA+. Fez um documentário sobre os processos de ensaio, criação e apresentação do grupo de que ele faz parte, com o celular dele. E eu lembro, por exemplo, de ele, num determinado momento do processo de edição, ter problemas com o próprio computador. Ele falou assim, Paulo, não tem problema não, eu sigo editando no celular, por exemplo, né? Então isso assim é um pouco pensar a restrição nesses termos mesmo composicionais, né? Não pensar pelo negativo daquilo que priva do que está subtraído, mas daquilo que recorta e pode ser potencializado e intensificado. Penso muito a restrição nesses termos, inclusive como toda restrição, e eu insisto muito sobre isso com frequência, ela produz esse efeito de deslocamento mesmo, né? Nas nossas neuroses corporais, nas nossas neuroses composicionais, né? Aquilo nos coloca novos problemas, né? Como, por exemplo, a pandemia nos colocou novos problemas. Quanta gente precisou pensar a tela, precisou pensar uma câmera, precisou pensar o corpo na relação com a tela agora, de uma maneira que nunca tinha pensado, né? E eu marco isso. Eu não uso a palavra oportunidade nunca nesse nosso contexto, né? Porque eu não consigo, eu entendo, mas eu não consigo usar a palavra oportunidade num contexto que tem 550 mil pessoas mortas, né? Não dá. Mas é fato que alguma outra coisa foi experimentada nesse contexto que a gente está vivendo. A gente se viu obrigado a exercitar essas coisas, né? E foi uma força vital, assim, a questão de produzir sentido, né? Seguir fazendo as coisas apesar de tudo, né? Então, tudo isso acho que agora produzir um espaço para a tela completamente inédito, né? Eu fico me perguntando o que é o futuro, né? Eu não sei o que é o futuro, assim, se a gente depois de tudo isso vai ter uma ressaca, né? E eu acho que em vários contextos sim, talvez, mas eu ouso dizer que a gente está transitando por um lugar agora que acho que ganha um outro status definitivamente, eu acho, né? Eu acho que os fazeres para a tela, de alguma maneira, eles vão seguir sendo pensados, né? Eu acho que a gente aprendeu muito sobre a tela até como um espaço de exercitar o fora da tela, né? Ou a tela
ou a tela em espaços externos. Eu penso muito assim, o que pode ser exercitado que antecipa questões de imersão, questões de interatividade, questões instalativas, né? Acho que a gente avançou muito em pensar essas coisas, mesmo aqui nesse contexto dessa tela que às vezes é tão pequena porque é de um celular, né? É. E essa questão da restrição você já aborda num texto, agora eu não vou lembrar o título, inclusive já trabalhei com ele, com os alunos, né? Quando eu sugeri, né, a gente trabalhar com restrições. Foi um ano, né? Foi um semestre que a gente trabalhou somente com restrições. É um vídeo de 1 minuto, todo mundo achava que era um pouco tempo, né? E tinha que ter uma ambiência sonora que fosse criada para aquele vídeo, né? E várias outras restrições que a gente tinha ali no trabalho, e eles descobriram ali esse universo, porque abre um outro universo. Quando você começa a trabalhar dentro das suas restrições, é outro universo que abre, né? Muita gente reclama. Eu me lembro quando eu fazia teatro, as pessoas reclamavam de marca. Ah, mas eu tenho que fazer uma marca, eu tenho que beber essa água aqui. Mas você pode beber essa água de várias maneiras diferentes, né? Pode abrir essa tampa de várias maneiras diferentes. A restrição, ela não é impeditiva e ela não é restritiva na criação. Ela exatamente abre para poéticas outras, né? Outro lugar de criação, né? E esse lugar também de lidar com a tela, né? Esse contexto que a gente está vivendo agora, de a gente não só lidar com a tela, mas lidar com a tela dentro da sua casa, descobrir lugares da sua casa que são lugares que você nunca tinha habitado, ou nunca tinha visto antes como lugares possíveis, né? De composição, de estar ali naquele lugar e compor com aquele lugar, compor com aquilo ali, aquele cantinho ali, eu posso fazer alguma coisa com aquele cantinho, você nunca já pensado nisso, né? Eu me lembro que a gente participou agora de um seminário, que foi o seminário TEP, que foi que é um projeto que a gente tem com a Universidade de Lisboa, né, a UFC com a Universidade de Lisboa, e a gente estava falando também com os animais da casa, lembra? Porque teve uma apresentação que foi da Daniela Guimarães, que teve uma... e que eram várias pessoas em vários lugares, né, do Brasil, né, em composição em tempo real, e ali o que se tinha também era a participação de animais. Então, os animais também estão entrando na cena, né? E até os gatos, em especial, eles entram mesmo, eles fazem parte da tela, eles vão clicando na tela ali, vão pisando na tela, realmente eles compõem. Então, é um outro contexto que não se pensava antes, né? É um outro contexto, por exemplo, hoje em dia, eu consigo, né, pensar, né, uma possibilidade de se ter um seminário que seja totalmente virtual. Isso é normal a gente ver. Mas também a gente pode pensar num seminário que seja híbrido, e que hoje em dia é muito mais fácil de se pensar. Quando se tinha um seminário híbrido, há um tempo atrás, antes da pandemia, né, era alguma coisa extraordinária. E agora hoje a gente não percebe isso mais como alguma coisa extraordinária. A gente percebe isso como alguma coisa mesmo do cotidiano, do dia a dia, porque a gente já se acostumou também com esses outros contextos. Porque assim, o futuro, eu acho que já é hoje, sabe, Paulo? Ele já está estabelecido, já está dado, né, nesse lugar de hoje, assim. Porque a gente começou a se relacionar com esse lugar, que é essa tela, né, que a gente está aqui agora conversando, e esse lugar, que é esse lugar possível, né? Eu acho que a questão é só de cuidadosamente, de novo, assim, lidar com a materialidade das coisas, né? Não considerar evidente que a tela resolve certas coisas, não, ela produz outra coisa, é outro lugar, né? Outro tipo de experiência, né? Então, onde a gente saber a importância, o sentido da presencialidade, a importância e o sentido da não presencialidade, né?
colocar isso nesses termos, né? Se a gente tiver a tranquilidade, a sabedoria de lidar, né, com esses lugares e estrategicamente pensar o sentido e oportunidade de cada um deles, eu acho que a gente tem alguma coisa a aprender. Porque é evidente que a dança na tela não é a mesma dança do palco, né, da cena, né? Tem questões aí que são de outra ordem, mas são da ordem da diferença, não são da ordem da perda, da passagem de um caso para o outro, né? A gente afirmar esses lugares como lugares distintos e possíveis de modos distintos, né? Assim, então, eu acho que a gente, de fato, precisa avançar muito nesses termos. Eu mesmo insisti muito durante esse último ano e meio, e isso vai seguir, né? Sobre não tratar a câmera como um paliativo, né? Assim, o que a gente pode afirmar da câmera aqui? Né? Assim, não é pensar que estou fazendo videodança porque né, não estou podendo exatamente fazer agora, porque senão eu largava tudo agora. Não, assim, o que a gente pode fazer aqui? Porque é outra coisa, né? Eu gosto muito de pensar o que a gente está trabalhando na tela agora. Claro que concretamente esse movimento aconteceu, né? Eu não estou podendo ter uma dança cênica, ter uma dança na tela, ok, né? Mas não tem uma abordagem melancólica com relação a isso, né? Não, é outro lugar para ser afirmado, né? Ponto. Né? E esse lugar pode nos ensinar muito. E esse lugar ele tem um trânsito muito grande, apesar de ser outro, com fazer composicional, assim, né? Que a gente tem na experiência cênica, né? Coreográfica normalmente, né? Enfim, eu acho importante marcar esse aspecto. E eu acho que é nesse sentido que a gente pode seguir, considerando que eu acho a tela vai seguir em outros termos, né? A tela pode seguir em outros termos. E tem muita gente fazendo já, né, Paulo? Mas elas não conseguem identificar o que elas estão fazendo, né? Então, e tem também essa demanda, né? O curso que eu dei para Claro. inclusive, tiveram 80 inscritos. Uhum. 80 inscritos. E eu me lembro que eu tinha apresentado para a Carmen Jorge, vamos fazer uma oficina teórico-prática, que eu queria também dar alguns trabalhos para as pessoas poderem experimentar, mas com 80 pessoas não tem condição. Então, vamos começar a recortar, vamos começar a fazer uma seleção. E aí, quando eu comecei a fazer a seleção, eu liguei para a Carmen e falei, Carmen, é impossível fazer uma seleção, porque tem muita gente, muitas áreas diferentes. Né? Tem gente de cinema, tem gente de artes visuais, tem gente de música, de dança, e que elas estão querendo fazer, estão querendo entender o que elas estão fazendo, estão querendo, né, começar a trabalhar nisso. Então, é uma demanda que não dá para cortar. Vou cortar quem aqui? Quem é que vou trabalhar só com um bailarino, coreógrafo, só com um cineasta, ou só com um músico? Isso tudo compõe uma composição, Uhum. um trabalho de videodança, sabe? Todos eles são saberes, né? Que eles acham que tem que conversar, tem que estar juntos, e não eu sair deletando essas pessoas. Então, assim, então vamos mudar, né? Então, concluímos. A gente ia mudar, não ia ser mais nada prático, ia ser totalmente teórico, e para a gente poder ter todo mundo junto, né? Uhum. Conversando, né? Trocando essas ideias, né? Então eu pensei, não, então isso vai acontecer na Casa Hoffman. Aí quando eu fui para uma outra oficina, mais 80, nos outros mais 60. Então tem muita gente de vários lugares que estão nesse momento também, sabe, de querer saber o que elas estão fazendo, que já estão fazendo, muita gente já está fazendo, né? Uhum. E o que eu falo mesmo, não perde tempo de ficar pensando o que é que eu estou fazendo, se é videodança, se é videoarte, se é videoclipe. Faça e deixe os curadores e pesquisadores e críticos darem conta disso, entendeu? Foi o que a gente comentou agora. Chegam obras assim que elas nos tensionam, sabe? Claro, claro. Dança, o que é isso, né? Outro dia eu cheguei Impressionante. a eu cheguei a de uma maneira que eu disse assim, olha, eu vou ser muito pretensioso agora, mas é uma pretensão pessoal. Você
pretensioso de uma maneira comunitária. Eu disse assim, eu penso que, sim, nós que fazemos dança, né? Se a gente se aventura, né, na videodança, a gente traz consigo um dado muito interessante, que é uma certa... Como que eu posso definir isso? É uma ignorância sábia, uma sabedoria ignorante, no sentido de que talvez a gente não seja capaz de operar nos mesmos termos que alguém que tem um histórico no audiovisual vai operar, com as mesmas sintaxes, com o mesmo léxico, com os mesmos procedimentos que estão consolidados nas artes visuais, mas exatamente pela ignorância e por uma sabedoria, e uma sabedoria de algo aí, a gente pode produzir coisas que são muito interessantes e distintas daquilo que às vezes está cristalizado demais né, nesse contexto que já está construído nesses termos, entende? Assim, eu acho que a gente tem uma ignorância nossa, assim, que talvez nos permita aventura que olhares mais construídos talvez não aventurem. Entende o que eu quero dizer? Só isso, assim, né? A gente entende, assim, né? Tem a ver um pouco com a figura que quem tinha isso? A gente falava do leigo, o leigo erudito. Sabe assim, o leigo erudito? Ele tem uma erudição de várias coisas, não é daquilo ali. Mas o fato de ele ter esses outros saberes nutrem aquela investida ali naquilo inaugural. Né? Mas ela já é cheia, ela já é plena de algumas coisas que podem ser muito interessantes e intensificadoras daquilo que naquele momento é novo. Né? Então, eu tenho essa pretensão. Assim, eu acho que a gente que está fazendo, que faz dança, que vem da dança, né? A gente se aventura, pega uma câmera, eu sei que a gente vai arriscar coisas com muito mais ímpeto do que alguém que entende, assim, que tem um histórico construído ali. Né? Assim, a chance disso acontecer é realmente grande, assim, eu acho. Né? Então, é lugar de aventura, lugar de experiência mesmo. Né? Eu gosto muito dessa passagem, né, para esse desconhecido a partir do que a gente traz dos nossos saberes. Né? Acho essa passagem interessante de marcar. Né? Eu gostei da ideia de aventura, né? Mas eu acho que também do outro lado, sabe, Paulo? A gente está falando do ponto de vista de nós que fazemos dança, mas também das outras áreas, de um músico. Sim, sem dúvida. Não, que é isso que você está falando, assim, de todas as áreas, assim, artista visual pode cinema. aportar uma série de Não é que eu coisas. estou fazendo videodança, mas o que é isso, sabe? Então, sabe, eu acho que é de todos os lados, assim. É um momento, um contexto em que as pessoas se veem, né, de uma maneira como, às vezes, uma sobrevivência mesmo, como, né, porque tem vários artistas que precisam produzir, né, para sobreviver, não estou dizendo nem só financeiramente, mas uma sobrevivência mesmo de si, de estar no mundo, de estar vivo, né? Eu preciso produzir, eu preciso criar, né? É uma condição de vida assim para eles, né? E aí não o que eu falei serve absolutamente para qualquer um, né? Assim, você leva um saber, você desloca um saber para aquilo, né? Né? Aí se eu penso, gente, já está construído assim, um músico, né? Um artista visual, né? Como que eu posso abordar isso a partir de um olhar que é completamente construído em termos de plástica, de plasticidade, né? Um músico. Tô lembrando, o Thierry Demey é músico, né? Que é um grande realizador, um grande editor. Eu fico imaginando o quanto a música, por exemplo, o saber musical colabora na construção das imagens de um Thierry Demey, por exemplo. Né? Só para citar alguém que eu sei, que já teve no Dança em Foco, a gente já trouxe, né? E que, por exemplo, é músico e... Né? Enfim. Mas é isso. Eu não sei, eu queria marcar algumas coisas, assim, que a gente já... Oi, fala. Terminando, né, Paulo? A gente tem que começar Pois é, mas eu estou um pouco aqui marcando, já vai... querendo
falar muito rapidamente de coisas que a gente não falou. Uma coisa que eu queria falar, claro, porque a gente está aqui falando, gente, do festival que está construído, né? Que assim, ele nasceu desse primeiro encontro, sim, mas imediatamente ele já foi envolver outras pessoas, né? Então, acho que a história do Dança em Foco é uma história de 4 diretores, na verdade, né? Eu e o Leonel tivemos esse primeiro encontro, como a gente disse, mas a Regina Levi foi e continua sendo a produtora do Dança em Foco desde o início, né? A gente já fez a primeira edição do Dança em Foco com a Regina, né? E muito cedo o Eduardo Bonito começou a trabalhar conosco. Ele na época estava chegando no Rio de Janeiro. Então, assim, esses nomes são muito importantes para a história do Dança em Foco, né? E eu acho que a gente foi capaz de, a partir de perfis nossos distintos, cada um de nós é muito diferente nos perfis, no que age, no que aporta para o festival, a gente foi capaz de ter um diálogo muito rico e muito consequente e complementar, eu acho, né? Eu acho que o festival pôde existir durante tanto tempo porque ele teve esse encontro, né? Esse encontro de nós 4, eu acho, né? Eu não sei se nós teríamos força, eu e o Leonel, de seguir sozinhos aqui, sabe assim, né? Eu acho que não, teria sido, enfim. Então, marcar isso, eu queria muito marcar isso, né? E marcar também, né, sem querer voltar para questões assim, muito concretas de festival, assim, a importância na difusão da videodança no Brasil, né? Isso o Leonel, eu acho uma pessoa muito importante marcar nesse sentido, porque ele sempre foi, principalmente ele, quase exclusivamente ele, a pessoa que viajou com o festival, né? Então, a gente fez edições do Dança em Foco no Brasil inteiro, em modelos menores, quase modelo pocket, né? A gente foi a quase todas as capitais do país, se não todas, quase todas, né? Com o festival, levou às vezes mostra para fazer parte de uma programação de um festival, né, que tinha uma amostra de vídeos, a gente mandava programação, por exemplo. A gente tem várias estratégias no sentido de tentar difundir a videodança no Brasil, né? E é muito interessante observar como que esse contexto ele foi se adensando no Brasil, né? E hoje tem vários outros festivais, e hoje tem redes entre festivais, redes dos quais o Dança em Foco faz parte, redes que o festival ajudou a colaborar, e de novo o Leonel teve uma responsabilidade muito grande nisso, né? No circuito videodança, circuito Mercosul videodança, Redive, enfim, né? Então são coisas que é importante marcar, né? Porque dizem respeito um pouco à história de como a videodança foi ganhando espaços no Brasil, mesmo antes da pandemia, né? Na pandemia, né, esses espaços se multiplicaram, novos festivais, enfim, né? Mas isso é um movimento que vem se dando nos últimos 20 anos, né? E vai prosseguir, né? Porque isso está fazendo sentido para muita gente, né? Eu acho que pensar a videodança agora é algo presente para coreógrafos que nunca tinham pensado, né? Para artistas, bailarinos, enfim, que nunca tinham pensado nisso. Hoje tomam a videodança como um espaço possível, né? E mais do que isso, eu acho que muita gente se deu conta do alcance que a videodança tem, né? Um alcance imenso a rigor planetário, né? Eu mesmo, momento testemunhal, eu parei de criar companhia, saí do Rio, vim para Fortaleza em 2011. Até 2013, 14, eu mantive uma companhia no Rio, né? Na ponte aérea. E desde lá, eu só me aventurei numa criação, quase um exercício, em 2019, mas foi muito curto. Então, basicamente, eu saí do circuito nacional, né? Mas eu tenho certeza que eu ainda existo, apesar de não transitar para as redes sociais, eu ainda existo para algumas pessoas por causa da videodança,
né? Porque eu produzi uma série de coisas em videodança e esses materiais eles estão transitando por aí, né? Em mostras, em aulas, em publicações, são referências que são dadas. Então a videodança tem um alcance imenso, imenso, né? E para voltar à minha referência inicial, né? Como foi importante a mostra do Carlton Dance, por exemplo, né? Assim, eu vi coisas que eu só pude ver em vídeo. Não me chegaram de outra maneira. A Companhia Zilico nunca vieram para o Brasil, por exemplo, né? E o vídeo ele ganha um trânsito outro, né? E que nos últimos anos se potencializou assim exponencialmente com plataformas como YouTube e Vimeo. Então a gente sabe disso. A gente tem um alcance hoje literalmente planetário, né? E instantâneo. Então isso precisa ser pensado, né? Eu me lembro também que tem alguns trabalhos do Paulo, inclusive, que eu também uso como referência em aulas, né? E eu queria também trazer uma informação para vocês com relação ao Dança em Foco, que é importante. Nós tivemos publicações também, foram 5 livros, né, que publicamos. E esses livros estão com todos os PDFs disponibilizados dentro do site do festival, que é o www.dancaemfoco.com.br. Então, vocês podem entrar lá, você tem livros ou publicações, eu não sei como está, eu acho que são livros, e você pode lá acessar todos esses livros que se tornaram referência não só aqui no Brasil, mas para alguns países que falam espanhol também, trabalharam com esses livros e usam e os utilizaram como referência, né? Então, Dança e Foco teve esse papel muito importante na formação, não só em termos teóricos, como foram as publicações, né? Mas também em termos de oficinas e cursos e minicursos que sempre eram dados. Nós tivemos um período, durante 4 a 5 anos, nós recebíamos um suporte da Caixa Econômica Federal para circular por várias cidades brasileiras. Então, nós circulamos por muitos lugares, né? Muitos lugares, né? E na região, todas as regiões do país nós circulamos como Dança em Foco. E também como Painel Brasil, há algum tempo também circulei, né? Como o Paulo falou que eu circulei bastante, inclusive eu tive o privilégio de ser, né, a primeira pessoa que deu a primeira palestra na Casa Hoffman. Abriu a Casa Hoffman em 2003. Foi muito importante isso. O que eu estava apresentando lá? Estava apresentando videodança, né? Então, é uma trajetória mesmo, que inclusive eu acabei seguindo tanto para minha tese de doutorado como para pós-doc, né? Para posterior mesmo ao doutorado, né? Continuei com essa pesquisa relacionada à videodança. E eu queria também colocar que algumas pessoas estão se aproximando agora do Dança em Foco, né, que é a Sara Ferreira, né, que nós a convidamos para nos aproximar, e mais recentemente a Beatriz Serbino, a Sara Ferreira de Florianópolis e a Beatriz Serbino no Rio de Janeiro, para nos ajudar nessas novas edições do Dança em Foco. E eu acho que é isso. Acho que a gente pode ir encerrando, né, Paulo? E eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, né, de poder compartilhar, né, essas informações e essas experiências que nós tivemos, né, com a criação do Dança em Foco e também com essas experiências que outras pessoas tiveram, né, ao longo dos anos, desse recorte, desde de 73 para cá, né, de pensar isso, que é alguma coisa que começou agora, nesse momento de pandemia, mas alguma coisa que já vem sendo construída, elaborada em alguns anos, né, de perceber que existe um trabalho também anterior,
né, a todo esse processo e todo esse contexto que a gente está passando agora. E, mais uma vez, obrigado. Agradecer a Casa Hoffman pelo convite. Não, também agradecer, né? Diferentemente do Leonel, estou chegando aqui agora. O Leonel estava aí, né, desde o início. Estou chegando aqui agora, a primeira vez que eu participo de uma ação, né, de algum programa produzido por vocês, a Casa Hoffman. Dizer da minha alegria de estar aqui, de sempre ter ouvido muito bem sobre a importância da Casa Hoffman. E, enfim, é isso, né? Dizer que o festival segue, apesar, né, do nosso contexto hoje ser tão difícil. Isso não é uma contradição, né? A gente está falando o tempo todo que o vídeo está em alta, né? Mas a cultura a gente sabe que está sob ataque, especialmente agora, né? Então, o festival segue, e mais do que isso, né? Ele segue para completar sua 20ª edição no ano que vem, e agora é um trabalho a ser feito no sentido de, né, de celebrar isso da maneira mais plena possível, né? Então, obrigado a todos por estarem aqui conosco e seguimos, né? Repito, o site do Dança em Foco, www.dancaemfoco.com.br, e vocês podem acompanhar a gente por lá, certo? É isso, gente. Obrigado, sim. Nos vemos. Beijos e abraços.